Hoje eu vou falar do princípio do exemplo pessoal. O princípio do exemplo pessoal. O que acontece quando nós damos lugar a Deus, atendemos a voz de Deus, aceitamos a vontade de Deus para reconstruirmos, para restabelecermos algo na nossa vida. Então hoje eu vou falar sobre esse princípio. Neemias capítulo de número 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E eu digo amém. O princípio do exemplo pessoal. Se não for para restaurar agora, isso aqui é uma pergunta que lhes faço. Se não for para ser agora, quando? Se não for eu, quem? Se não for para começar agora, quando vai começar? E se não for para ser você, quem será? São as duas perguntas que faço na abertura desta palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O capítulo 3 de Neemias é daqueles que não provocam muita empolgação no leitor. Por quê, pastor? Porque quando você chega num capítulo da Bíblia e começa a ver nomes e nomes e nomes e nomes, logo você dá aquela esfriada. Isso aqui não me importa, quero saber quem foi pai de quem foi mãe de quem. Então esse é um dos capítulos que não causam muita empolgação na gente, nos leitores da Bíblia Sagrada. Mas olhando para este capítulo com os olhos bem atentos, nós vemos uma lição que mostra importantes passos para a restauração, e um desses é para esse que nós vamos falar hoje. Um passo de um princípio importante, que é do exemplo pessoal. Então, logo no início do capítulo que nós lemos agora, nós vimos que o sumo sacerdote, diga comigo, sumo sacerdote, ele ajuntou os demais sacerdotes. Para você entender rápido, sumo sacerdote, digamos que o pastor e os pastores, por exemplo, nós somos tem eu como pastor e mais 12 pastores. Então quer dizer, eu sou o líder da igreja e os outros pastores são os meus auxiliares. Então o sumo sacerdote seria o líder, para você entender rápido numa trocada de ideias. O Eliasibe é o sumo sacerdote. Quando ele ouve que Neemias chegou, e o que ele fazia? Ele cuidava do ofício no templo. Ele mantinha um templo funcional. Templo, naquela época, era o lugar onde Deus falava, onde Deus habitava, onde Deus agia, etc. Templo como esse, templo físico. E o sumo sacerdote foi chamado então para fazer a manutenção, ou seja, deixar o templo sempre funcionando, de um jeito que quando viesse pessoas para adoração, tivesse tudo normal, tudo funcionando. Quando ele soube que Neemias chegou em Jerusalém para restaurar os muros, logo o do templo também estava fendido e tal, não só o da cidade,
o sumo sacerdote, ele se posiciona. Ele diz assim: opa, restauração de Jerusalém tem tudo a ver comigo também, eu vou dar um passo. Quando Eliasibe dá um passo para o projeto da restauração, os outros sacerdotes que tinham ele como líder também se posicionam, também vamos embora, vamos fazer. Então, que belo exemplo Eliasibe dá. Notem que hoje eu não vou falar de Neemias, vou falar do Eliasibe, do posicionamento, do exemplo pessoal do Eliasibe, que era o sumo sacerdote. Então, se a cidade vai ser reconstruída, se seus muros serão restaurados, se o templo vai ser reerguido, então o maior responsável se apresenta e coloca a mão na massa. O maior responsável pelo templo levanta e fala: opa, eu vou colocar a mão na massa, eu vou ajudar nesse projeto, eu estou na frente. No Novo Testamento, a partir de João Batista, nós entendemos que Deus deixa de habitar em templos feitos por mão de homens e começa a habitar em homens. Nós entendemos que a partir do Novo Testamento nós nos tornamos templos. E isso aqui virou apenas um local físico para nós nos reunirmos. Mas o templo somos nós. Até aqui você está comigo? Amém. E o Espírito Santo habita em quem? Em nós. A Bíblia também diz, põe para mim, primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 6. Isso. E nos fez, o Senhor, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, ou seja, quem tem a responsabilidade de cuidar desse templo aqui, quem é? Você. Nós somos sacerdotes deste templo. Imagine se vocês chegassem aqui hoje e esse templo não tivesse funcional. Nós chegamos aqui, as cadeiras tivessem tudo bagunçado, tudo virado, tombado, etc. Iria atrapalhar o nosso culto. O que nós viemos aqui fazer aqui iria atrapalhar por conta da bagunça. Alguns dentre nós ficariam irritados, chateados. Alguns desistiriam de participar do culto, iriam embora e falar: hoje não vai dar. Porque você quer chegar, sentar ou ficar em pé o tempo que tiver e prestar o teu culto. Todo mundo que está aqui não quer que nada te incomode na hora do teu culto. Eu não gosto. Você também não gosta. Eu às vezes me incomodo porque eu sei do que acontece nos bastidores. Vocês não sabem. Então às vezes eu perco um pouco do meu culto em detrimento de bastidor. Bastidor do som, bastidor de iluminação, bastidor de recepção, tudo, enfim, você já imagina o que é. Então, vocês chegam aí, sentam e querem, vocês entraram no templo, querem que tudo esteja organizado e tudo funciona, iluminação, som, enfim. Está funcionando? Tá. Agora, para que você ofereça o seu e que haja a ação do Espírito Santo na sua vida, o templo também precisa estar organizado. E eu não falo deste templo, eu falo deste templo. O Espírito Santo quer habitar, quer entrar, quer agir, mas ele não encontra espaço porque está tudo bagunçado. É só você manter a figura do que eu falei aqui agora há pouco. Cadeiras na porta. Tenha cadeiras por aquilo que você imaginar. Não tem como você entrar. A cadeira está tudo jogada. Você tem que entrar e ficar caçando um jeito de pisar. Agora vamos mais além. Portas fechadas.
Vocês dizem, a porta do templo está fechada, como vamos fazer para entrar e cultuar? Não tem que ficar lá de fora, não vai ter culto hoje. Pois muito bem, até aqui você está comigo? Se você ler com calma o capítulo 3, trata-se, pastor Dax, de restauração de muros, mas ele enfatiza muito portas. O capítulo 3, por sua vez, se você ler, ele cita o nome das pessoas que vão tratando de restaurar as portas. Ó, o que nós lemos fala da porta do gado. O que nós não lemos a partir do versículo 3 fala da porta do peixe. Se você descer um pouquinho, lá no capítulo 6, o versículo 6, desculpa, fala da porta velha. Vai mais para frente, você vai ouvir falar no versículo 13, a porta do vale. E por aí vai, a porta do monturo, e vai falando das portas. E o nome das pessoas que trabalharam para restaurar a porta. Implica em colocar fechaduras, implica em trabalhar nas dobradiças, implica em preparar os ferrolhos, implica um monte de coisa. É trabalhar nas portas. Quando eu li o capítulo 13 e falei de exemplo pessoal, que o Eliasibe partiu para cima de si, isso aqui é uma guerra, é uma briga minha, eu comprei, eu tenho que trabalhar porque eu quero ver restaurado. Quando eu falo de porta, quando você ouve falar de porta, porta ela impõe limites. Impõe o quê? Limites. Tanto para entrar quanto para sair. Então, se eu tenho porta na minha casa e eu fechar, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Eu tranquei, eu estou limitando, aqui não entra mais, só quem está dentro. Mas também eu estou dizendo para os meus filhos, não saiam. E para a Miriam também. Quem está comigo? Não saia, eu preciso saber que você vai sair. A porta está fechada. Notem que eles precisaram trabalhar na restauração das portas, porque portas fala de limite. Fecha para não entrar o que deve e o que não deve. Está fechado, se você fechou e você não quiser, não entra nem o que deve, nem o que não deve. Está fechado. E aí me chamou a atenção sobre o exemplo pessoal, que o Eliasibe, ele se colocou na frente e os demais viram o exemplo dele, dizendo assim, eu quero restaurar, e eles também vieram, daí cada um pegou numa porta, cada turma se limitou a trabalhar na restauração de uma porta. E aí eu quero falar sobre esse exemplo pessoal, do seu templo, e das portas do seu templo, que estão destruídas, com problemas na fechadura, com problema no ferrolho, ou estão fechadas, até com ferrolhos pelo lado de dentro, e alguém que quer e pode te ajudar, está do lado de fora. É sobre isso que o Senhor me chamou a atenção hoje, para falar com a Somos Um. Até aqui você entendeu? Ok. Quem é que a Bíblia diz no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 20, que está batendo, e está batendo do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Quem é? Jesus. Se alguém ouvir a minha voz lá de fora e abrir a porta, diga comigo, abrir. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu estou falando de pessoas, de sacerdotes, de templos, que fecharam a porta para a ação do Espírito Santo na sua vida.
precisa de um processo de restauração aqui dentro, mas a porta está fechada. Tudo que não presta entrou e ficou. Essa porta não abre nem para o que não presta sair e nem para o que presta entrar. E Deus hoje vai tratar-nos sobre esta questão de quem é que permite entrar e quem é que não permite entrar. Nós notamos aqui que Jesus, e eu venho insistindo isso há alguns tempos aqui na nossa igreja, que Jesus, ele não trata com ignorância, com falta de educação, é a palavra humana para vocês entenderem. Jesus, ele fica fora pedindo para entrar, mas ele só entra se você deixar. Só que também, dentro ou fora, também tem potestades do mal, ou querendo entrar, ou dentro agindo e você tendo que tocar para fora, mas se a porta está trancada não sai. Hoje, quando o Senhor me atraiu, quando eu meditei nesse texto, para falar com vocês sobre portas, logo eu fui arremetido para o Lucas capítulo 5, e aqui é que eu quero trabalhar com vocês nesse tempo que me resta. Lucas capítulo 5 fala da história do Pedro, quando Jesus o conhece, o chama, e o texto narra que ele vem de uma grande frustração. O templo do Pedro estava cheio de frustrações, cheio de decepções, cheio de tristezas, e ele está por ali. O texto diz no Lucas 5, deixa lá por favor, Lucas 5. O texto diz que Pedro está voltando de uma pescaria, e essa pescaria é frustrada. Esse texto é conhecido de todos nós, vai me entender por que eu estou falando isso. E no meio dessa volta, quando ele consegue chegar, a Bíblia diz que ele está lavando a rede. Troca o texto. 2. Certo dia estava lá, à beira do caminho, deixado os pescadores, estavam lavando as redes. Ele chega da pescaria e está lavando a rede, mas o templo dele está cheio de tristeza, cheio de decepção. Só que a figura do templo do Pedro, senhoras e senhores, por gentileza, empreste-me sua atenção. A figura do templo do Pedro é o barco. É o quê? O barco. Aí, Jesus, permitam-me fazer essa consideração, é o maior popstar do momento, nesse momento aí. Todo mundo está com os olhos voltados para Jesus. Todo mundo está com os holofotes voltados em Jesus. Onde Jesus estava tinha uma multidão de pessoas, gente rodeando Jesus, gente querendo que Jesus fizesse milagre, gente querendo que Jesus falasse tal coisa, gente querendo que Jesus expulsasse, um monte de gente. Então Jesus vem andando como homem, aquele monte de gente na praia. O texto diz que Jesus viu, diga comigo, viu. O que ele viu? O que ele viu? 2 barcos Jesus viu. O Pedro não disse para Jesus: meu barco está aqui. Foi Jesus que viu o barco dele. O Pedro não falou para Jesus: eita, quem está vindo ali? Jesus, é o Jesus, eu ouvi falar dele e tal. Ô Jesus, meu barco está aqui, meu barco está vazio, eu tentei pescar e etc, etc, eu estou triste, eu estou desanimado. Não, ele não falou nada. Antes de Pedro ver Jesus, Jesus vê o barco dele. Antes de Pedro fazer uma oração, um jejum, uma campanha, Jesus vê o barco dele. Permita-me te dizer uma coisa, que tem muita gente fazendo campanha, 7 dias, 7 semanas, jejum de Daniel, jejum de 70 semanas, não sei lá, quando na verdade você só precisa ouvir quem está batendo
e abrir a porta para quem está batendo e ficar aos pés dele. Mais do que você querer fazer jejuns e propósitos, você precisava ouvir primeiro ele. Tem muita gente subindo o monte, descendo o monte, mas não ouve ele. Tem muita gente subindo o monte e descendo o monte, mas não vive o que ele quer que você viva. Tem muita gente com a porta fechada, orando, mas com a porta do templo fechada. E quem deveria estar dentro, está fora. E lamentavelmente quem deveria estar fora, está dentro. Jesus vê o barco do Pedro. Aí ele chega, sim. Esse barco é seu? É. Posso entrar? Posso o quê? Não. Entrou. Afasta um pouquinho o barco, afastou. Pregou para a multidão. Já está dentro. Porque o dono do barco deixou. O dono do barco deixou. E ele entrou. Quando ele entra, ele começa a falar com a multidão percebe, e Jesus começa a fazer milagres através da sua palavra e da oração, e enfim. O Pedro está aqui sentado, está vendo Jesus fazendo, e vai mudando o coração do Pedro, mudando o coração do Pedro e mudando o coração do Pedro. Jesus fala para ele: vamos para o mar alto. Vamos para o mar alto. E ele vai embora. Mas até agora, o Pedro está remando um barco, que Jesus está dentro, mas a frustração também está. O Pedro está remando um barco, que Jesus está dentro, mas a decepção também está. Mas Jesus está lá. Mas o medo também está lá. Aquele monte de pensamento também está lá. Qual pensamento? Eu vou para casa, eu vou discutir com a minha esposa de novo, eu vou inventar uma desculpa para os meus filhos de novo, eu vou dizer que não deu dessa vez, quem sabe dará outra. Eu vou falar com a minha esposa que eu tentei de tudo, mas não deu. A cabeça dele está a 1000 por hora e ele está remando o barco. Deixa eu te dizer uma coisa, pessoas que estão aqui hoje, com o templo, barco, remando com esse barco cheio de frustrações, decepções, cheio daquilo que te traz tristeza, cheio de ideias para falar, tentar dizer, tentar sair de um negócio que você fez, tentar entrar num negócio que você não consegue, cheio de planos, cheio de projetos, mas nada está acontecendo. Você sabe fazer, mas não flui. Você sabe a hora de pescar, mas não tem peixe. Você sabe a lua de pescar, mas não consegue pescar. E você fica cheio daquelas neuras na sua cabeça, mas você está remando o barco, e nada acontece. Jesus está dentro, mas nada acontece. Até que uma hora, Jesus fala uma palavra. Para quê? Para quê? Vamos pescar. Pescar? Isso é. Porque até agora eu não sabia o que o senhor queria. O senhor mandou afastar, eu afastei. Mas agora o senhor está falando pescar. E pescar, eu já tentei pescar a noite toda e não consegui. Mas, ele não disse, eu não vou pescar. Ele disse, mas, segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede. Não importa o tamanho da sua frustração, Jesus te enxerga de longe. Não importa o tamanho da sua frustração, não importa o tamanho dos entulhos que está aí dentro, Jesus enxerga. Jesus conhece antes de você falar. Não importa se tem ferro enferrujado, se tem blocos que não servem mais para nada, não importa se existem lixos, Jesus enxerga. Ele só quer uma coisa. Nós estamos falando de porta, e porta é para abrir e para fechar. Só que no seu caso você precisa abrir
para que aquele a quem vai ajudar você a fazer, entre. E quando ele está dentro, ele vai dizer uma palavra: faz assim. E você precisa tão somente obedecer o que ele está dizendo. Eu quero ver você sair daqui com o seu barco cheio, mas não de decepção, não de frustração, não de tristeza, mas eu quero ver você sair daqui com o seu barco cheio daquilo que você veio buscar. Deixa eu ver se você está entendendo o que Deus está falando. O que é que você veio buscar? O Senhor está te dizendo: se você abrir e deixar eu entrar, eu vou dizer uma palavra para mudar essa história. Jesus não quer apenas enxergar o seu barco, Jesus quer entrar no seu barco. Jesus não quer apenas ficar olhando para o seu templo por fora. Não, Jesus quer entrar no seu templo. Aleluia. Só que Jesus não entra no seu templo se você não deixar ele entrar. Hoje eu falo com pessoas frustradas. Hoje eu falo com pessoas vencidas, falidas, tristes. Hoje eu falo com pessoas que estão com o barco vazios. Algumas pessoas estão remando barcos com o vazio de mantimentos, remando barcos com o vazio de carinho, remando barcos com um vazio de atenção, com um vazio de incertezas. Tudo que tenta não dá certo. Eu quero reconstruir, pastor, mas eu não consigo. Hoje o Senhor está te dizendo: alguém na tua casa precisa levantar com um exemplo pessoal. Isso aqui diz respeito a mim. O exemplo pessoal diz respeito a mim. Por que que a Bíblia, por que que o Lucas ele fala que o Pedro foi o exemplo pessoal? Quando ele viu Jesus falando que era para jogar rede, não é outro discípulo que responde a não ser Pedro. Ele falou, o exemplo pessoal: vou jogar rede. Os discípulos estão todos olhando para ele, dizendo assim: não, ele falou que é para jogar, vou jogar a rede. Está na hora da senhora e do senhor entender que enquanto você insistir em não ouvir a voz dele e caminhar com esse teu barco vazio e só reclamando que o teu barco está vazio, nada vai mudar. Nada vai mudar se a senhora e o senhor insistirem em viver só falando da sua dor, só falando do seu sofrimento, só falando das suas lamúrias. Escute o que o Espírito Santo está te dizendo: eu sei de tudo, sei de toda a tua dor, sei de todo o teu mau sentimento, sei das suas incertezas, mas eu estou querendo entrar no teu barco. Você só precisa abrir a porta do barco e dizer para mim: entra. Aleluia. Você só precisa entender que a restauração da porta é para que ela seja funcional, que tanto abre e tanto fecha, limita, como disse no início, para entrar e para sair. Hoje, permita que Jesus entre e de uma vez por toda Jesus assuma o controle desse projeto de restauração na tua vida. Eu pergunto, você me responde: o que Jesus fez com Pedro foi restauração ou não? O cara estava destruído, meu irmão. O cara estava destruído a noite inteira. O cara tentou e não conseguiu. O cara limpava a rede, pelo menos para dizer que está fazendo alguma coisa. Pelo menos vou me interter aqui para fazer alguma coisa. Ele, na cabeça dele, nem estava em limpar a rede. Quantas irmãs aqui já lavaram a roupa sem pensar na roupa? Deixa eu ver aí, irmão, levanta a mão aí. Só algumas entenderam o que eu falei. Como que é isso, pastor? Você está lavando a roupa, mas pensando no problema.
Porque a roupa lavar é automático, sabe como lava aqui e tal. Aperta um botão aqui, mas a tua cabeça está no problema. A tua cabeça está na frustração. Quantos irmãos aqui já fizeram isso? Já trabalharam no automático, só apertando os botões e a sua cabeça está lá no outro coisa. Quantos aqui já fizeram isso? É Pedro. Estou fazendo por fazer. Estou limpando aqui, mas eu estou pensando nas minhas frustrações. Estou fazendo aqui, mas estou pensando no que está dando errado. Mas hoje o pastor André está sendo usado por Deus para te dizer que o Senhor está na porta. Você está perdendo tempo em não ouvir Ele bater ou fingir que não está ouvindo, porque o quanto que Deus tem insistido com você com as mensagens aqui, é impossível você não acreditar, você não entender que Ele tem um plano de mudança na tua história. É impossível você não dar ouvido para essa palavra e dizer assim: é verdade, o pastor falou pela ordem de Deus que o meu Jesus está na porta dizendo: eu quero entrar para caminhar contigo, caminhar com você no meio das suas frustrações. Eu não disse para você que ele entrou no barco e o barco ainda estava cheio de frustrações? Eu não disse para você que ele entrou no barco do Pedro e o que o Pedro queria não tinha no barco? Eu disse, mas mesmo assim ele entrou. Eu quero te dizer que do jeito que está o teu coração, ele quer entrar, ele quer mudar, ele quer fazer morada aí dentro. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Do jeito que está. Ele não pede para você arrumar nada, ele só fala: deixa só eu entrar. Você só precisa ouvir. Só Jesus tem uma palavra capaz de alterar a sua situação imediatamente. É sério, pastor? No princípio do exemplo pessoal, só precisa de alguém se posicionar, ouvir a voz dele, abrir e deixar ele entrar. E quando ele entra, ele vai dizer uma palavra para transformar. Ele é capaz de fazer. Olha, primeiro Pedro está sozinho, eu disse, lavando a rede. Ele não sabia, mas Jesus estava olhando para ele. Depois Jesus quis entrar no barco dele, e na sequência, o palco da frustração de Pedro se transformou num púlpito para Jesus pregar. Quem está entendendo? Jesus tem o poder de entrar em lugares e dizer uma palavra e mudar história. Ele entra na casa de Zaqueu e diz uma palavra, e uma palavra que ele diz muda a história de Zaqueu. Jesus entra na casa de Jairo e diz uma palavra, e uma palavra que Jesus diz muda a história da família do Jairo para sempre. Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e fala uma palavra, e uma palavra muda a vida de um rapaz para sempre. Jesus entra no meio de um funeral e diz uma palavra e muda a vida de uma mãe e de um menino para sempre. Aleluia. Jesus entra em Jericó e diz uma palavra, e uma palavra muda a vida de um cego chamado Bartimeu para sempre. Você acha mesmo que ele vai entrar no seu barco e tudo vai ficar do mesmo jeito? Você acha mesmo que se você abrir a porta e ele entrar, tudo vai continuar do jeito que estava? Eu não acho, porque não foi assim que aconteceu na minha vida. Eu não acredito que a tua vida será a mesma se você deixar desse controle que você tem de abrir, ficar olhando e dizendo: ah, Jesus, mas eu não sou digno de ti. Se ele falasse isso, ele dizer: eu sei que você não é mesmo, cara. Você não precisa falar: eu sei que você não é digno de mim mesmo, mas eu quero entrar. Eu sei que nesse teu templo bagunçado do jeito que está,
não é digno de me receber sim, de receber o Pai sim, por causa da nossa glória, da nossa majestade, mas eu quero entrar. Você não merecia ter o que tem, estar onde está e ser quem é. Mas nesse processo de restauração você está muito lento. Nesse processo de restauração você está dando tempo ao tempo demais. Se não for agora, quando vai ser? Se não for você, quem é que vai falar por você? Hoje Jesus está aqui dizendo: eu quero entrar para fazer uma mudança. Está cuidando das portas? Sim. Então, é pela porta que eu entro. Porque quem entra pela janela é ladrão e salteador. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aleluia. A minha pergunta hoje é: como está, ou como estão as portas? Por que é que você tem uma habilidade de guardar coisas que não te edificam? Uma facilidade de guardar coisas que não te edificam? Coisas que te machucam, você guarda. Você abre a porta e fala: entra e fica aqui, porque aqui eu gosto de ficar te vendo. Por que você tem essa facilidade, cara? As pessoas falam uma coisa que você não gosta. E você guarda isso e fica remoendo isso. Mas quando eu, o pastor, ou outros pastores, ou homens e mulheres de Deus falam alguma coisa, você esquece. Perguntar: qual foi a palavra de quarta-feira passada? Você... esqueci. Me ajuda a lembrar. Mas por que a tua porta ela é fácil de ser aberta por algo que te faz mal? Por que a tua porta para coisas que te faz mal, ela é só colocar o dedo, ela e cai para dentro? Eu chorei como uma ovelha ali fora agora, ali na porta. Me abraçou, esse pastor, minha vida mudou. O que foi, filho? Eu era viciado em algo que não agrada a Deus. Me reservo no direito de dizer para vocês. Tem 8 quarta-feiras contadas, ele disse, que eu não chego mais perto. E eu abracei ele e me emocionei, porque o preço é alto que a gente paga. E o gostoso é uma ovelha dessa, que eu não sei nem o nome do irmão, porque são tanta gente que a gente não sabe o nome de todo mundo. Eu te amo, pastor. Sabe por que ele disse que ele me ama? É um sentimento que ele tem de verdade. Porque Deus me usou para mostrar um caminho para ele que estava matando ele. Aleluia. Como hoje Deus está me usando para te dizer: por que a tua porta é tão fácil de entrar coisas que não prestam, e tão difícil de entrar coisas que vão mudar a tua história? Por quê, cara? Por que você consegue sorrir para o mal e não consegue sorrir para o bem? Porque você troca o mal, ou seja, o bem pelo mal. Por quê? Vive essa vida se arrastando. Você viu a oração que eu orei antes de começar a palavra? Porque o Espírito Santo me mostrou, me revelou pessoas que vêm aqui se arrastando para vir aqui, faz uma força para vir aqui se arrastando, mas para ir para lugares que te matam. Não precisa de muita insistência, um zap, não precisa nem falar, não só colocar assim: bora, você bora, nem sei para onde bora.
Agora, para dizer assim, vamos lá para ouvir uma palavra. Não gosto daquela igreja, não gosto daquele pastor. Eu não me identifico com aquele pastor, me identifico com aquele louvor. Você não se identifica com Cristo, você não se identifica com Deus, você não consegue comungar com a graça de Deus, com a santidade de Deus. Não é comigo, não é com a igreja, não é com o ministério, é com Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia diz que até agora está em trevas. Você não ama a Deus coisa nenhuma, cara, você está em trevas. Você dizer que você ama a Deus e não me amar, e não amar esse irmão que está do seu lado, mesmo que você não sabe o nome desse irmão, precisa amá-lo, precisa amá-la. A minha pergunta é: se não for hoje, que dia será? Igualzinho o plano da academia, vou fazer academia, que dia? Dia 10. Igualzinho, nunca chega. Vou começar a ler a Bíblia, que dia? Dia 1º. Não lê. Repitam após mim: quem quer, faz agora. Depois que o Pedro abriu a porta do seu barco, um barco falido, Jesus entrou. E depois que Jesus entrou, Jesus vira para ele e mostra que o reino de Deus é muito mais do que se preocupar com um barco vazio. Como assim? É muito mais, o reino de Deus é muito mais do que o que você veio buscar aqui. Irmão, isso aqui é forte que eu estou falando. O reino de Deus é muito mais do que o que você veio buscar. O que você veio buscar? Pronto, responde você mesmo. Porque tem um vazio aqui, tem um buraco aqui dentro. O reino de Deus é muito mais. Porque a prova de que é que Jesus fez um milagre. O barco dele se encheu do que ele queria. O que ele queria? O barco dele se encheu, que ia quase afundando. Ele teve que chamar outros barcos para ajudar ele a colocar mais peixe no outro barco. Mas escute aqui, não é isso que eu estou pregando para você. Não estou dizendo que a tua conta bancária vai ficar... Não é isso que eu estou dizendo. Se é isso que você veio buscar, eu estou dizendo que o reino de Deus é mais que isso. Então me explica esse negócio, pastor. Eu queria sentir esse negócio que o senhor está falando. Jesus disse para ele: deixa tudo e me segue. Porque a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Samuel, tudo que ele queria, responde para mim, você que é um leitor da Bíblia Sagrada, tudo que ele queria, ele levou para casa? Não, a Bíblia não fala para onde ele levou. Levou, Samuel? A Bíblia não fala onde que ele guardou os peixes que ele pescou. Fala. A Bíblia só diz que ele deixou tudo. Meu Deus, deixa eu tentar te explicar. O que você acha que você precisa, você não precisa. O que você acha que se você tivesse, você seria mais feliz, é mentira. É engano seu. Se eu tivesse o barco cheio, eu era o cara mais feliz dessa terra. É mentira. É engano seu. Se eu tivesse o meu barco empinado de peixe, hoje eu estava bombando. Bobagem. A prova é que ele deixou tudo: barco e peixes e rede.
tudo, diga comigo, tudo. E seguiu. Porque o que ele precisava não era de dinheiro, o que ele precisava não era de barco novo, de rede nova. O que ele precisava era de Jesus dentro do barco dele. E Jesus dizendo para ele assim: eu sou muito mais, o meu reino é muito mais do que você ser um pescador bem sucedido. Por isso que eu insisto em te dizer: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e os peixes vos serão acrescentados. E o que você acha que é necessário vai sendo acrescentado para você, mas só que a tua alegria é outra. De quando em quando eu paro, quando eu faço alguns negócios particulares meus, que poderão me dar algum resultado financeiro, às vezes eu falo para a Miriane: eu não preciso disso, eu não preciso estar preocupado com isso, eu não posso estar preocupado com isso. Por quê? Porque não tem dinheiro que paga quando eu chego aqui a hora da decisão. Coloca aí, Rafa, coloca aí, o Ricardo, a hora da decisão. Não tem dinheiro que paga. Quando termina a palavra, a gente chega a hora da decisão. Aquele abraço ali que eu dou em alguém vale mais do que qualquer barco cheio. É isso que eu queria que você entendesse. Porque o reino de Deus vale mais. Quer sair aqui com paz hoje, irmão? Abre a porta para ele entrar. Depois que ele entrar, fecha a porta, tranca a porta e diz: agora o Senhor vai reinar aqui. Aleluia, Jesus. Não é peixe, não é rede, não é barco, é restauração aqui dentro. Não é dinheiro, não é posição, não é fama, não é filho, não é mulher, não é pai, não é marido, não é nada, não é cunhado, não é sogra. É restauração aqui dentro. Você não está aqui às vezes triste, cabisbaixo, não sei nem porque eu estou aqui, não, por causa dos probleminhas que você trouxe aqui. Isso aí não é nada. Você está assim porque você não deixou ele reinar. Porque o dia que você deixar ele reinar, o dia que você fala assim: eu vou arrumar o templo, arrumar as portas, restaurar tudo, abrir a porta, falar para ele entrar, fechar, e ele vai entrar aqui, ele vai ver que o templo está arrumado. Vai ser só glória. Aí haja o que houver. Você está comigo, irmão? Haja o que houver, venha o que vier. Se ele está dentro, acabou. Se ele está dentro, acabou. Uma palavra é capaz de mudar a história. E ele disse uma palavra em outro episódio com esses mesmos homens. Estão assustados porque o mar está batendo, porque o vento está. Isso é uma palavra: cala-te, aquieta-te. O vento e o mar. E Jesus está dizendo assim: isso aí tudo superficial. Esse negócio do vento levantar, levantar as ondas e bater aqui, é tudo superficial. O negócio está aqui, ó. O negócio é saber em quem está a sua confiança. O negócio não é querer administrar os seus medos. Calma, 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 respira, respira. Calma, calma, oxigênio, oxigênio. O negócio não está aí. O negócio é saber em quem você confia. Quem está à dianteira da tua vida? Se resolve aí. Eu termino te dizendo:
princípio do exemplo pessoal. Está na hora de restaurar portas. Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, que hora será? Jesus quer entrar. Se você recebe essa palavra como vinda dele, aplauda, glorifique o nome dele.